Quarta da Saúde Mental começando aqui no Vida e Saúde. Que bom estar com você. Doutor César, como é que vai? Tudo bom, Teru. Tô bem, graças a Deus. Que bom. E doutora Thalita, como é que vai? Muito bem, muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Vem pra cá, você aí em casa nos assistindo. Como é que você lida com as emoções difíceis, quando elas batem as suas portas aí? Quando algumas pessoas tentam combater esses sentimentos, pode ser o medo, pode ser a angústia, pode ser a tristeza. A gente chama de emoções difíceis, né, doutor César? Porque a gente nem sempre sabe como lidar. Doutora Thalita, às vezes a gente quer fugir, de verdade, né? Sempre a gente tenta escapar, mas não dá certo. Vem pra cá porque a gente vai falar sobre esse tema por aqui. Será que dá pra fugir? Será que dá pra apagar essas emoções? Por isso a gente está recebendo aqui a psicóloga Thalita Castelão e o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, que vão nos ensinar a lidar com essas emoções difíceis. E não só isso, você também vai acompanhar uma história real, uma história emocionante, a da Eliane, que precisou cuidar das suas emoções para voltar a viver feliz. E ainda hoje, você que nos assiste pode mandar as suas dúvidas, os seus comentários, as suas histórias, porque os nossos especialistas estão aqui e podemos contemplar aqui algumas dessas participações ao longo deste programa. E, gente, nós vamos começar refletindo o texto que se encontra no devocional Você é Preciosa, aqui, ó. É o texto de Romanos 5:5 para hoje. E esse texto diz assim: a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso está em Romanos 5:5, essa é a nova versão internacional. E eu fico muito feliz que esse tipo de esperança ou essa promessa não seja uma promessa vazia, né, gente? São dias difíceis os que a gente tem enfrentado aqui nesse mundo e Deus derramou o seu amor em nossos corações, é o que diz o texto aqui, através do Espírito Santo. Então, precisamos nos apegar a essa promessa, porque ela realmente não vai nos deixar vazios. É interessante que o texto está dizendo, quer dizer, na verdade é Deus que faz tudo, né? Então, Ele coloca o amor dele no coração, isso gera esperança e é uma esperança sólida, porque o que Deus promete, Ele faz. Acho que já é um começo para a gente aprender a lidar com essas emoções difíceis, né, doutora Thalita? Vai ser muito bom esse tema de hoje. Muito bem, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um intervalinho de 30 segundinhos para você se ajustar aí no seu sofá, na sua cadeira, mas não ficar parado não. São 30 segundos que você vai mandar um WhatsApp para o seu amigo, seu familiar, chamando para assistir o Vida e Saúde, porque vai mexer com emoção e vai mexer do jeito certo. Então, a gente volta já. Muito bem, vem pra cá. Você sabe que Quarta da Saúde Mental a gente vai falar sobre um tema que toca o seu coração. E, doutor César, eu imagino que esse programa de hoje vai render muitas reflexões, porque emoções difíceis a gente não tem muita habilidade, viu, doutora Thalita? Por isso é muito importante a gente poder dedicar esse tempinho aqui com você aí de casa, com os nossos especialistas. E eu já vou abrir assim, olha, a janela aqui para você poder conversar com a gente. A doutora Thalita é psicóloga e é sexóloga, tem uma experiência muito bacana, mas hoje a gente vai focar nessas emoções difíceis. Doutor César é psiquiatra e nos ajuda aqui a entender situações diversas da nossa saúde mental e emocional. Mas eu quero saber como é que você lida com as suas emoções difíceis. Você vai contar pra gente usando o QR Code aqui, que é o número do nosso WhatsApp, você vai acessar através dele, ou então digitando 12982660004. Tem gente que faz terapia, tem gente que não bota fé na terapia, mas tem um bom amigo, chora, tem gente que sai para correr. Não sei, eu quero conhecer como é que você lida por aí, mas é legal quando a gente tem a sua participação, porque você pode ajudar outras pessoas quando você conta a sua história, conta um pouquinho de você aqui, tá bom?
Doutor César, eu acho que a gente pode começar. Vou perguntar para a doutora Thalita o que é considerado emoção difícil, doutora? Então, Teru, a gente estava até conversando um pouquinho antes do programa começar, né? Que eu acho muito interessante as pessoas fazerem uma distinção entre emoções e sentimentos, porque há uma grande confusão. A emoção é uma coisa muito inata, que a gente tem como uma resposta que o corpo dá e que, em geral, essa emoção é percebida externamente. Geralmente, as pessoas percebem quando você está com raiva, quando você está triste, enfim, e não tem muito um controle, né? Porque ela vem e te toma do seu estado, às vezes, mais equilibrado, do seu estágio mais normal. A emoção, ela às vezes te surpreende. O sentimento, ele já é um processo um pouquinho mais elaborado, é muito mais interno e tem a ver com a compreensão, às vezes, do entendimento dessa emoção. E muitas vezes o sentimento, ele é muito ativado pelo pensamento. Então, hoje a gente vai falar de emoções difíceis que podem acontecer tanto surpreendendo a gente, né, como a tristeza, o medo, a raiva, que a gente vai especificamente falar hoje, mas a gente também vai aprender daqui até o final do programa a como controlar um pouco os pensamentos que a gente tem e, de repente, domar melhor essas emoções quando elas saem do controle. O que eu acho que é muito útil para os dias de ansiedade num nível mais doentio, mais patológico, né, doutor César? E em dias em que a gente parece que não vê muito essa luz no fim do túnel. Como assim controlar? Só voltar um pouquinho antes, então, ampliando um pouco a ideia. Emoção difícil, a gente pode colocar assim, é aquele tipo de emoção que você, que pode ser pesada. Então, a gente tem uma gradação de emoção também. Você pode ter uma angústia leve, né, uma ansiedade leve, mas você pode ter uma angústia pesada. Às vezes a angústia fica tão pesada que a gente sente no corpo. Alguns pacientes falam, eu estou com uma bola que sobe e desce, eu tenho um aperto no peito, né, tem uma somatização. Então, emoção difícil é aquela emoção que talvez você de casa ainda não sabe como administrar. Quando ela vem, ela toma conta de você e aí você fica meio desnorteada. Ou lança a mão de álcool, ou lança a mão de outra droga, ou lança a mão de uma substância química, ou enfim, ou ataca a geladeira, enfim. Então a gente vai desenvolver realmente algumas ideias aqui, dentro do limite desse tempo do programa, de como lidar com essas emoções difíceis, que pode ser uma ansiedade muito forte, pode ser uma tristeza profunda, pode ser uma raiva descontrolada, pode ser uma culpa exagerada, pode ser uma vergonha que você não sabe onde enfiar a cabeça. São emoções difíceis, né, da gente lidar. Nem sempre a gente se permite sentir essas emoções, né, doutora Thalita? Você fez a diferenciação e é importante a gente chegar a pensar que dá para controlar alguns tipos de pensamento que vão fazer ficar fora do controle, mas se permitir sentir, mesmo que seja muito ruim, é importante nesse processo de alguma forma. Sim, porque a emoção, ela sempre tem uma finalidade, né? Se você tem uma tristeza, em geral, você sente que você está perdendo algo. Às vezes, quando você experimenta raiva, você está se indignando com alguma injustiça, enfim. Então, essas emoções, elas têm um propósito. O ruim é quando a gente perde o controle e aí exacerba na manifestação dessa emoção, chegando a prejudicar as pessoas ao redor ou até a gente mesmo. A emoção, ela sempre é exatamente isso. A emoção sempre ela tem uma função. Nenhum tipo de emoção vem sem ser um histórico, vamos dizer assim, né? Ela tem uma causa, ela está conectada com alguma coisa, né? A vergonha é sinal que alguém abusou de você. A culpa é que você está transgredindo uma lei, ou é uma falsa culpa porque você é perfeccionista. A raiva é aquilo que te protege para as pessoas não abusarem de você. A ansiedade está dizendo, esse está dizendo que é uma luzinha vermelha que acendeu, você está machucando alguma coisa com você mesmo aí, né? A tristeza, essa perda está tão difícil que vem tristeza. E como já falei aqui em outros programas, né, aquela professora da universidade lá de Nova York, ela fala assim, a Diana Forte, ela fala assim, para toda emoção existe um componente visceral. Então o corpo está sempre junto com a emoção. Por isso que o dia que você está, às vezes, muito triste, você pode ter prisão de ventre. Um dia que você está com muita raiva, você pode ter diarreia. Um dia que você está com muita tensão emocional, pode ter dor na nuca. Então, sempre o corpo está ali junto com a mente nessa questão da experimentação de uma emoção, né?
Agora, você aí nos assistindo pode já ter crescido, né, com aquela ideia, ouvindo aquela ideia de que os homens que choram são fracos. E as mulheres também. Muita mulher cresceu em um ambiente em que ela não podia expressar seus sentimentos porque ela podia ser colocada como fraca ou de repente sentindo algo que não tinha valor nenhum para aquele meio. Como é que crenças desse tipo têm um impacto negativo na vida dos homens e de mulheres também? Eu acho que para os homens, essa crença que você trouxe, né, de que eles não podem chorar, que não podem demonstrar certos sentimentos, eu acho que pega mais, assim, é mais forte isso, principalmente num país latino como o nosso, né, em que a gente tem essa exigência, às vezes, dos homens. E o resultado disso é que muitas vezes eles adoecem por não poder experimentar ou demonstrar essas emoções e, às vezes, até numa tristeza, né, como quando a gente vê um adoecimento como a depressão, às vezes a pessoa, ao invés de demonstrar tristeza, fica agressivo. É muito comum nos homens, ao invés da tristeza, vir essa agressividade, porque para eles é mais confortável demonstrar, às vezes, a agressividade do que mostrar a tristeza. Só que é extremamente danoso, porque a gente entra numa incoerência. Porque o que é coerente? É eu pensar uma coisa, eu falar uma coisa e eu sentir, e eu agir de acordo com aquela coisa que eu sinto. Então, quando eu estou triste, mas aí eu não posso demonstrar que eu estou triste, quando eu quero chorar, que é um mecanismo natural, né, que a gente tem no nosso corpo para manifestar a tristeza, olha que coisa grotesca, né? Você falar que a pessoa não pode chorar, quer dizer, ela não pode manifestar um mecanismo natural que o corpo tem para manifestar a tristeza. Então, é muito violento isso. As mulheres já têm um pouco mais de permissão. E isso faz com que a gente talvez tenha gerações aí reforçando essa ideia e faz com que a pessoa não saiba lidar com as emoções difíceis, assim, não tenha noção. Por isso vai expressar talvez com uma outra coisa nada a ver, né, com a raiva. E às vezes a gente que é mulher também é muito cobrada, às vezes, de não ser... Quando a mulher é mais durona, enfim... ela às vezes é mais cobrada. Essa mulher não tem doçura, essa mulher, né, parece um macho, não sei o quê. E às vezes também a gente é cobrado num outro sentido. Mas as pessoas precisam ter o direito de demonstrarem o que elas são do jeito que elas derem conta. Então a questão de chorar, por exemplo, que é uma das tantas manifestações de um sentimento, é coisa para macho e é coisa para fêmea. Olha coisa para o ser humano, não é? Isso aí. Então, é cruel essa pressão da sociedade em cima de que o homem tem que ser macho e macho não chora. Quer dizer, macho que não chora vai sofrer de outra forma. Quer dizer, se o sujeito precisa chorar, se o choro é uma necessidade naquele momento da vida e o sujeito não chora por causa dessa pressão cultural, ele vai somatizar com certeza, ele vai passar por algum canto, porque... faz parte da saúde mental duas coisas importantes, expressar o sentimento e experimentar o sentimento, né? Expressar você verbaliza, né? Você fala, está doendo, nossa, como está doendo e tal, né? E chora. E experimentar é sentir o sentimento doloroso, a emoção difícil, né? Se anestesiar com qualquer outra coisa. Então, chorar é para macho, sim, também, né? Acho que o sujeito, inclusive essa autora que eu gosto muito, Ellen White, quando ela fala sobre Sansão, que é aquele cara que tinha força descomunal e tal, em função, Deus tinha dado isso para ele, e ela fala assim, de que era um cara que tinha muita força física, mas não tinha força emocional, né? Então, sabe, é ruim para um homem que só demonstra força física ou comando ou autoridade, enfim, e não deixa aparecer a emoção normal do lado frágil, né? Em algum momento essa emoção vai pedir espaço, né? A vida demora 40 anos, né? Quantas vezes tem ido no consultório, homens bem-sucedidos, empresários, tudo isso, 65 anos, 68, chegava lá, sentava assim, cara, estou com raiva de estar aqui. Por quê? Eu achava que de psiquiatria é um negócio para frescura, é para gente fraca e tal, agora estou aqui, estou com muita raiva de estar aqui. Aí você, então vamos começar a trabalhar com essa raiva de você estar aqui, né? Chorar é para homem também. Inclusive, o que o César falou é muito importante, porque quando você tem tristeza, tendo razão para ter tristeza, e alegria, quando tem razão para ter alegria, isso é saúde mental. Olha aí. Então, às vezes a gente confunde, acha que ter tristeza não é saúde mental. Quando você tem razão para estar triste, isso é saúde mental.
É verdade, a gente associa muito essas emoções difíceis com uma patologia. Sim. Com uma patologia. Agora, é claro, gente, não é gostoso sentir essas emoções difíceis o tempo inteiro. Eu acho que talvez vai ficando mais confortável à medida que vai amadurecendo e que a gente vai aprendendo a olhar para ela do jeito certo. Mas ela pode se tornar um problema. Como é que a gente sabe quando elas estão se tornando prejudiciais? E aí, sim, tem patologia, sim. E a gente vai trazer aqui comparando o que seria considerado ok, normal sentir, mesmo sendo difícil, e quando aquilo já está se tornando esse problema. Vamos trazer aqui, olha, vamos lidar com a primeira questão aqui com a tristeza. Uma tristeza normal, a gente passa geralmente quando acontece por algum momento, ou passa quando passamos por algum momento, né? Emocionalmente chocante, dramático, e ela vai diminuindo gradualmente ou vai desaparecendo por completo, sem atrapalhar o estilo de vida ou a rotina. Perder um pet, por exemplo, os pets estão na nossa vida agora de maneira mais familiar, né? Vai dar tristeza essa perda. A tristeza normal ela está conectada com o luto psicológico, né? O luto psicológico é um processo, é um conjunto de reações que acontece quando a gente tem um tipo de perda. Perder um pet, perder uma pessoa querida pela morte, foi demitido do emprego. Terminou um enfim, relacionamento. terminou um relacionamento. Então isso gera tristeza. Não gerar tristeza, aí que é preocupante, né? Exatamente, exatamente. Mas, quando não resolve, como a gente descreveu aqui no texto, ela pode se tornar um pouquinho mais densa. E a gente vai trazer aqui o que seria anormal, então, uma tristeza fora da normalidade, tá? É uma tristeza mais profunda, que pode durar dias, semanas ou meses. Também pode ser, vamos trazer na tela aqui, que ela vai afetar os nossos hábitos, a rotina e o modo de vida. E ainda vamos ter aqui, mais a pessoa vai ficar mais com aquele sentimento negativo, começa a reclamar de tudo, a vida se tornou um fardo realmente, porque aquilo não está saindo do coração. E, inclusive, quando a gente vai fazer, né, diagnósticos aí para saúde mental, por exemplo, a depressão, uma das coisas que a gente considera é isso, né? Essa tristeza profunda durante ali algumas semanas e também essa perda, né, de prazer nas coisas que antes você gostava. Por isso que fala, né? Você vai afetando o funcionamento normal da sua vida normal. Você vai, é como se você fosse se desconectando, né? Se descolando da pessoa que você era, porque essa tristeza vai tomando conta. Então, a gente pode ter desde uma depressão leve até uma depressão mais severa, só que a gente precisa ficar atento, porque muitas pessoas, Teru, elas estão tristes há tanto tempo que elas começam a achar que esse é o normal delas. Elas porque se nunca acostumam. se trataram, exatamente. E aí, não, mas eu sempre fui assim. Não, mas esse sempre foi assim, não é o seu normal. Então, precisa avaliar isso aí e buscar ajuda, claro. Tem mais alguns pontinhos aqui que podem aparecer quando a tristeza está fora do normal, tá? Vamos trazer aqui, olha, a pessoa tende a culpar a si mesma ou sempre acha que tudo de ruim acontece com ela ou por causa dela, tá? Então, ela fica com esse monstro aí. A pessoa não consegue fazer planos e projetos de vida e ainda uma tristeza anormal. Eu imagino que essa pessoa ela não carregue uma sensação de esperança, né? Pelo contrário, fica sempre na desesperança e sentindo aquele vazio. Coisas que antes gostava de fazer, de comer, de gente que gostava de ver, perdeu o sentido. Vai perdendo. Inclusive, quando a gente fala de depressão, a gente tem essa tríade cognitiva, que é a pessoa começa a ter uma visão negativa de si mesma, uma visão negativa do ambiente, inclusive as pessoas ao redor, e uma visão negativa do futuro. Ou seja, vai ficando tudo... Eu gostei daquela imagem do monstrinho, tudo escuro, porque vai realmente perdendo a graça. E aí vem a culpa, o sentimento de inadequação, a falta de facilidade que às vezes a pessoa tinha antes de tomar decisão, ela não consegue mais, fica chorosa, né? A desesperança, que é muito marcante. Tudo isso é sintoma, a gente precisa olhar para esse sintoma com carinho. E a gente vê que quando a gente vai fazer um diagnóstico de depressão pode ser leve, moderada e grave, né? Então, a tristeza que não passa durante 2 semanas, pelo menos, é um sintoma importante de depressão. São vários sintomas, mas 2 são importantes para se diagnosticar a depressão. Uma é a tristeza que não passa,
pelo menos por 2 semanas, e a outra é a perda de interesse, perda de prazer nas coisas que dava prazer. Tá. Junto disso pode vir insônia ou dormir demais, comer pouco ou perder o apetite, sentimento de culpa, ideia de suicídio, né, distração, a memória ficar ruim, né, e pode ter angústia também junto, mas tem que ter esses dois. Então a tristeza muito exagerada, ela é uma característica possível da pessoa estar entrando em depressão. Tá. A gente falou da tristeza até agora, que é uma emoção difícil, mas eu queria falar do medo. O medo também, apesar de toda a exposição que a gente tem visto por aí hoje em dia, ainda assim, quando a gente vai falar do nosso medo, é difícil. O que seria considerado um medo normal, tá? Dentro da sentir medo, ser saudável. O medo natural, que é uma resposta do corpo a situações de perigo ou de ameaça. Então, o medo até nos protege de fazer estripulias, né, doutor César? Agora, o medo anormal, ele já vem um exagero, as fobias, né? O medo desproporcional e exagerado de animais, objetos ou situações. E ainda, acho que dentro do medo anormal, a gente pode ver aí uma situação de transtorno de pânico, que é a sensação de perigo ou medo sem razão, mas um medo muito forte, inclusive da morte. Dois modelos aí, um medo normal, né, um medo aceitável dentro da saúde mental e um já nem tanto. Então, esse medo normal, ele é importante porque ele preserva a nossa vida. Não vai fazer você, por exemplo, atravessar a rua sem olhar para os lados. Então, isso é importante. Não vai fazer você, por exemplo, ir num lugar perigoso sem considerar a sua segurança. Então, isso é importante. Mas quando a gente fala de ansiedade, porque o medo exagerado já cai aí na ansiedade, né? Dentro dos transtornos ansiosos é uma preocupação muito exacerbada e essa tentativa de controlar coisas que às vezes a gente não vai conseguir controlar. Né? Aí você tem um quadro amplo, né? Foi citado aí a questão das fobias, a questão do pânico, mas você tem a ansiedade generalizada, você tem a fobia social, você tem até a agorafobia, que é difícil falar, né, esse nome, que as pessoas às vezes têm um medo de sair de casa, às vezes ficam com medo de estar num lugar amplo, às vezes o medo de estar numa fila e de não ter escapatória. Então, quando a pessoa começa a perceber que isso realmente foge ao funcionamento normal, que impede ela de fazer as coisas que ela fazia normalmente, de ir nos lugares que ela ia normalmente, porque geralmente a pessoa começa a ter um comportamento de evitação. Uhum. Eu quero ficar mais em casa, eu não quero mais ter me arriscar, porque eu tenho medo de passar mal. O pânico é isso, né? O medo de ter medo. E aí a pessoa vai se limitando, ela começa a ter, como nas fobias, se você tem uma fobia de avião, não dá para você sair viajar. Né? Se você tem medo, às vezes, de, enfim, sei lá, de pegar o metrô... Mexe no relacionamento, mexe no trabalho, mexe em um monte de coisas da vida, né? Coisa. E você fica naquele estado de alerta, né? Que é terrível. Então, a fobia, medo exagerado é fobia. Então, assim, a grosso modo, tem a fobia simples e tem a fobia social, ou também chamada de transtorno de ansiedade social. A fobia simples pode ser medo de elevador, medo de passar em túnel, medo de passar em viaduto, medo até de animais inofensivos, né? Um medo exagerado. Um medo exagerado é uma fobia. A fobia, ela é um deslocamento da angústia para um ponto em que a pessoa consegue administrar. Ou seja, dentro dessa pessoa existem coisas em conflito emocional. Pode ser da relação conjugal, da relação familiar, de origem, pode ser dificuldade com respeitar a si mesmo, algum tipo de conflito a pessoa vive e que para ela é tão doloroso pensar nesse conflito que a mente decide botar por baixo do tapete a causa real e aparece o sintoma, a fobia. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa administrar uma fobia do que às vezes mergulhar para entender essa angústia profunda. Ou seja, se tem fobia de elevador, vai pela escada. Se não consegue passar em túnel, eu tinha um paciente lá, eu trabalhava em Copacabana, Rio de Janeiro, para chegar lá tinha que ter túnel, o paciente dava uma volta longe para poder não passar no túnel porque tinha fobia. Então, dá para administrar ainda essa fobia, né? Mas a resolução da fobia vai passar, se usar uma abordagem mais analítica, para entender de onde vem essa angústia que, no meu caso, foi transformada numa fobia. Aí é um processo de autoconhecimento.
Agora, o doutor César falou uma coisa que parece irônica aqui, né? É mais fácil lidar com a fobia. Você que tem algum tipo de fobia, ou que tem algum desses sintomas aqui que a gente está falando da tristeza anormal ou do medo anormal, está pensando, não é fácil não, doutor César, mas dos dois jeitos vai ser difícil. Encarar a realidade ou encarar essa fobia ou esse objeto onde a gente está canalizando ali aquele problema que não está resolvido, dá trabalho igual, gente. Então, é melhor a gente ir para o lugar que é mais certeza, né? É claro que é uma coisa super sofrida, né? Para quem tem a fobia, é uma coisa muito sofrida, né? Ainda mais fobia social, né, Thalita? Fobia social é esse medo de você passar vergonha, ser alvo de atenção de alguma coisa que te deixa muito sem jeito, né? Isso é uma fobia social. Claro que é muito sofrido para a pessoa que tem isso aí. E sem contar o julgamento que rola, né? Porque tudo isso tá limitando muito a vida dessa pessoa. Então, ela vai ser alvo realmente de muitas críticas e muita conversa. Mas ainda tem um outro sentimento difícil que eu queria comentar aqui e vou trazer o comparativo entre o que é normal e o que seria considerado anormal, a raiva. A irritação natural em momentos do dia a dia é normal. Então, uma irritação, só que aí tem que ter um limite, né? Considerado ok. Uma raiva normal, ela vai apresentar explosões de raiva e comportamentos agressivos, sejam físicos ou verbais, tá? E ainda, temos mais de raiva normal? Isso aí. E aí? Professor Adib Jatene foi cirurgião cardíaco, foi ministro da Saúde e um dia ele falou assim, o que mata o paciente coronariano não é trabalhar muito, é a raiva. Quer dizer, a raiva, uma raiva descontrolada, sabe, joga adrenalina e tal e pá, o cara cai infartado, né? Porque é emoção muito forte, vai mexer com o nosso físico, como eu falei antes, né? A raiva é um sentimento importante, a raiva nos protege. As crianças que são pequenas, quando ela tem uma zanga, vou usar essa palavra, justa, e esse pai e essa mãe acolhe essa criança nessa zanga, está ensinando essa criança que ela tem direito ao respeito. Mas quando o pai ou a mãe, para com essa zanga, para com isso aqui, tá? Aí a criança fica com culpa de ter raiva. Mas a raiva era normal, porque ela precisava, a raiva que diz assim, que tem que proteger. Então, se a criança cresce com um sentimento de culpa toda vez que tem raiva, se ela tem um perfil mais dócil, ela vai deixar que os outros abusem dela, porque não aprendeu a ter raiva, que é aquilo que protege. Se é uma criança que peita mais, aí ela vai soltar a raiva descontroladamente. Então, a raiva é um sentimento normal, a raiva santa, né? Enfim, Jesus botou aquela cambada para fora do templo lá com muita raiva. A raiva em função da justiça, a raiva em função da pureza, a raiva em relação à preservação do amor de Deus ali, que foi para o espaço quando aqueles líderes judaicos ali estavam fazendo negócio dentro do templo. Então é isso, a gente tem que separar realmente qual é a raiva saudável da raiva que é exagerada, né, Thalita? E quando a gente não manifesta essa raiva, a tendência é que ela vire mágoa, né? Vire um ressentimento. E isso vai corroendo. Quer dizer, ao invés da pessoa explodir, ela implode. E aí ela vai engolindo, mas numa hora isso vai sair de alguma forma, seja no corpo, seja num adoecimento mental. Mas vocês não têm percebido ou prestado atenção de que parece que o limite da explosão ou da raiva está ficando cada vez mais curtinho? As pessoas estão muito mais, assim, muito reativas. Muito intolerantes, né? O semáforo demorou 3 segundos, o cara da frente demorou 3 segundos para sair, quando abriu o semáforo, já estão buzinando atrás. Tinha uma propaganda antigamente muito interessante, né? O cara parou no semáforo, no sinal ali vermelho, aí o sinal ficou verde, mas só o carro dele morreu. Aí o cara de trás começou a buzinar. Aí esse cara do carro que tinha morrido ali, saiu do carro, foi lá falar com ele assim, vamos fazer o seguinte, vai lá consertar para mim o carro que eu fico buzinando aqui para você. Gente, não é fácil não. A gente está numa cultura imediatista e a gente precisa entender o que é saudável ou não. Ou seja, sentir sem extrapolar. Mas tem uma pergunta aqui que eu quero fazer e vou deixar no ar. Qual é a influência que os nossos pensamentos têm sobre as nossas emoções? Segura aí que eu quero ouvir vocês depois do intervalo, tá? Qual é a influência dos nossos pensamentos sobre as nossas emoções? Porque tem gente que está na luta aí com um pensamento que chega e fica batendo aqui, martelando, tá? Ainda hoje você vai ver aqui a história da Eliane e vamos ter a oportunidade de ouvir aqui as participações dos nossos queridos telespectadores. Você que está mandando aqui pra gente, tá bom? Então, não sai daí não que a gente volta já, só que
eu ainda quero lembrar você que é Anjo da Esperança que você está sendo convocado para a nova missão. Saiba como participar, dá uma olhadinha nesse VT. Amazônia, uma terra rica, cheia de vida e também um lugar onde a mensagem de esperança ainda não chegou a todos. Deus nos deu uma nova missão: levar a Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia Legal, cidades onde mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Ganhamos as concessões, mas temos que instalar os equipamentos. E para esse sonho se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Com uma doação de qualquer valor, você ajuda a transformar vidas na Amazônia. Participe com a sua doação e receba um botão exclusivo como símbolo de gratidão. Seja um anjo da esperança, doe agora e faça parte desse milagre.